falar sobre pena de morte na hashtag tá acontecendo. Como eu já disse nos vídeos anteriores, vejam os vídeos anteriores, é uma série que eu vou fazer. Eu sou contra a pena de morte, devido à religião, cultura. Eu não sou muito a favor, fora que eu acho que muita pessoa morre inocente. Okay? Bom, eu sou contra. Eu sou contra por quê? Porque eu acho que, principalmente no Brasil, é muito difícil julgar. Muito difícil julgar. E eu não gostaria, por exemplo, de julgar, de ser juíza. Eu tenho muito medo disso. Porque tem muitas falhas. Tem muitas falhas e, infelizmente, muitas pessoas inocentes pagando por um erro que não cometeram. Como já aconteceu casos, igual aconteceu há pouco tempo, saiu na mídia, aquele senhor, né, que na época ele era jovem, perdeu a vida lá dentro, por final ficou cego, por final, nossa, por fim o cara aconteceu de tudo com ele e ele acabou, acho que até morrendo, né? Ele faleceu antes de receber a indenização. Então, gente, como? Eu sou contra isso, porque você pode estar matando um inocente. E outra coisa, um erro não justifica outro erro. Como que eu falo que ele é criminoso se eu cometi um crime maior que é tirar a vida dele? Não concordo. E fora que, igual eu vejo muita gente falar, Brasil tem que ter pena de morte, tem que ter. Cara, você já viu o equipamento da perícia brasileira? Eu não tô falando dos peritos, porque muitos deles estudam muito são bons e estudam muito para serem peritos. Mas não tem equipamento para eles fazerem uma apuração direito. O luminol. Só em casos... Gente, não temos. Você já viu aquela, tipo, CSI, aquele pozinho que azul, coloca para poder ver a digital? Aquilo é caro e o governo não paga para eles poderem achar. Por favor, nossa polícia está assim, tá certo, tem muito policial, né, que não faz muita coisa certa, mas a maioria faz, a gente assim espera que a maioria faz. Mas gente, pelo amor de Deus, os caras estão com 38 e os bandidos tá com o quê? Fuzil. E o cara não pode atirar. Gente, é um absurdo. E outra, nós somos contraditórios, porque se atira, o cara não atirou. Né? Aliás, o cara atirou, matou, que não sei o que, acertou bala no céu, papapá. Aí é aquele inquérito. Se ele não faz nada... Se ele não faz nada, a polícia não faz nada, é um inquérito tamanho também, porque o camarada não fez nada. Então, gente, se correr o bicho pega, se ficar de conta. O ser humano também tem que dar... Tem que se... decidir o que quer, né? Estudar. A polícia brasileira tá jogada às traças. Eu acho que o policial tá oprimido. Não, é o país que mais morre policial no mundo. Como? Gente, é a nossa polícia, quem nos protege, que tá morrendo. E a gente não dá muito valor a isso, mas é preciso, porque, assim, não estamos falando de corruptos. Eu sei que o Brasil tá massacrado, a população tá massacrada e a gente tá por aqui com corrupto, entendeu? Não é isso que nós estamos falando. Nós vamos ver também por outro lado. O lado como deve ser. O cara tem família. Ele tá defendendo você, ele tem família. Esse cara tem uma família para sustentar. E o cara não tem preparo nenhum. Ele não tem preparo psicológico. Ele não tem preparo, não tem equipamento. O salário nenhum. É lá embaixo. Nenhum. Fora que eu tava pensando esses dias. Todo mundo fala. O bandido é bandido por culpa da sociedade. O policial corrupto também é por culpa da sociedade. Porque se você for lá, tá com o seu documento atrasado, você vai chegar lá no policial e falar: pô, te ofereço a metade a metade do valor da multa, você me libera aí. Pô, é você que tá criando. É você que tá criando corrupto. Então, o corrupto também, policial que existe, também é culpa da sociedade. Eu acho o seguinte, a pessoa nasce, quando ela não presta mesmo, tá? Só que eu acho assim, nós estamos, na minha opinião, o nosso país está muito aquém para determinadas coisas. E pena de morte é uma coisa que está
tem ainda. Não tem nenhum. Não tem lógica nem se pensar nisso. Ainda mais nesse país. Não tem. Não tem como se pensar nisso. Nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, já morreu gente inocente na pena de morte, Gente, imagina aqui. E outra coisa, não temos cadeia preparada. Gente, nós temos tanta coisa para se preocupar. Olha a saúde pública. Pelo amor de Deus, a saúde pública está um caos no mundo inteiro. Aliás, no país inteiro. E em muitos lugares do mundo também. Porque também não é só Brasil. O pessoal gosta muito de massacrar Brasil, 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 mas não é só Brasil. Nós estamos falando Brasil porque nós somos daqui, a nossa pátria. Então a gente tem que ver o que é nosso. Mas, gente, vamos empreender. Agora ficar pensando Gente, não. Não divaga. Não eu fica divagando. Eu até entendo, eu vi muitas piadas, muitas coisas do pessoal falando na internet sobre a pena de morte. Eu até entendo o que o pessoal tá falando. Porque, poxa, a presidenta fica consternada porque um traficante morreu, mas não fica consternada com o hospital público, o hospital público que é um verdadeiro corredor da morte, os policiais que estão morrendo adoidados, esse monte de gente que está morrendo com bala perdida no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, hoje eu ouvi que era mais de 20 já que tá morrendo no Rio de Janeiro. Nossas crianças estão morrendo. Aí a mulher não fica consternada e nem vai lá falar com o familiar desse povo. Mas vai lá falar com o familiar do traficante e vai lá ficar consternada e cortar relações com a Indonésia por causa da morte de um traficante. Então, realmente, eu entendo a indignação do povo quando escuta uma coisa dessa. Mas, pô, pena de morte é um pouquinho de exagero. Afinal, ele cumpriu mais pena do que qualquer traficante aqui no Brasil. Porque ele cumpriu 12 anos de regime fechado numa prisão que realmente é uma prisão. Então, ele cumpriu. Ainda mais tirando o fato que ele não passou essa droga, ele não repassou essa droga. Ele nem chegou a entrar com ela no país. Então, se você pensar por esse lado, ele pagou muito mais do que qualquer traficante do país. Nesse ponto eu sou muito, eu acho assim, tudo tem seu lado e a gente tem que ver todos os lados. Nesse ponto aí eu acho que a gente precisa ver todos os lados. Porque, igual no nosso país, gente, pelo amor de Deus, o nosso país tem porta aberta para qualquer um. Qualquer um entra no nosso país com toda a liberdade. E outra coisa, é mais valorizado o trabalho de um estrangeiro aqui do que o trabalho de um brasileiro. Eu tiro, por exemplo, que eu vi, porque eu morei em Angra há um tempo, o pessoal da usina nuclear. Nós temos engenheiros maravilhosos, nós temos químicos maravilhosos, nós temos físicos maravilhosos, nós temos cientistas maravilhosos, tem homens nossos na NASA. Né? O brasileiro tem muito potencial, muita gente inteligente. Chega, não falando mal do país, mas chega meia dúzia de alemão, sabe, eles mandam embora os engenheiros brasileiros. Não, gente, vamos dar mão de obra sim pro rapaz que é qualificado, que veio da Alemanha, mas primeiro o brasileiro, primeiro o nosso povo, primeiro a nossa gente. A gente não pensa nisso. E outra coisa, nós precisamos ver os dois lados. É onde eu tô falando, que eu vejo os dois lados. Lá é rígido. Essa rigidez dele, por um lado, está muito certo. Porque é como o presidente falou, se eu abrir mão, eu vou ter que abrir mão para todos. E é o que segura o país um pouco dessa coisa de droga, isso, aquilo, que já no Brasil entra por tudo quanto é lado. Você não sabe nem para onde está vindo, porque vem cai de paraquedas, para tudo quanto é lado de fronteiras, cai de tudo quanto é jeito. E os nossos jovens estão morrendo aí por causa de drogas, os nossos jovens estão usando droga à revelia, morrendo mesmo, drogas novas entrando, uma coisa horrível. Você vê aí o crack, a cocaína e outras novas que estão vindo aí, acabando com os nossos jovens, nossos filhos, né? Então, se você for ver para esse lado, eles estão certos. Eles estão certos, porque só um brasileiro daqui, pra quê? Pra estragar os filhos deles? Pra estragar a sociedade deles? Já não basta estragar o Brasil, tem que estragar eles também? Não, eles estão certos. Então eu acho que isso deveria existir aqui também. Vamos ter um regime mais selecionado, quem entra. Por que entra? Aqui qualquer um entra e faz a vida aqui. Você vê que
Pô, nós temos bairros, não falando mal de ninguém, porque tem as pessoas boas, né? Tem as relações entre os países que é necessário ter. Mas você vê, nós temos bairros chineses, bairros japoneses, nós temos alemães, né? No sul, em São Paulo, japoneses, chineses. O problema não é ter eles aqui. O problema é que eles são valorizados e nós não. E outra Isso coisa, por nós mesmos. Nós somos muito liberais em determinadas coisas. Muito liberais. A gente reclama quando você vê matando seu filho, quando o negócio chega no seu parente. Aí você, opa! Mas não vê os outros. Não vê as outras pessoas. Né? Enquanto tá com os outros, até reclama, faz aquela revolução toda. Mas o que faz? O nosso país precisa apertar o cerco dentro de determinadas coisas. É por isso que as pessoas falam muito, a gente escuta muito, né? Nossa lei é falha. Nossa lei não é falha. Ela é só mal interpretada e mal colocada. Mal colocada, mal interpretada. E sim, ela já está defasada porque o nosso código é de 40 e pouco, 46, se não me engano, o Código Penal. Então sim, ela está defasada. Sim, hoje 30 anos de prisão não é comédia pros bandidos. E eles não ficam os 30 anos. Então, realmente, tem que colocar mais freio, principalmente na lei da criança e do adolescente. Tem que colocar mais freio, porque eu já vi um rapaz com uma ficha deste tamanho, um monte de homicídio nas costas, e tava lá rindo como se nada tivesse acontecendo com ele. E ainda consertando o juiz. Entendeu? Então, tem sim que colocar mais rigidez nisso, mas também não precisa chegar ao extremo da pena de morte. Eu acho que nós não estamos preparados também para isso, porque Não. tem muita coisa até chegar a uma pena de morte. Não é tão simples assim. É muita coisa. Vocês veem aí o nosso governo, como é que tá. Olha, e outra coisa, o brasileiro ainda não está preparado, porque não sou contra o meu povo, não, mas ele precisa ter mais cultura, se aprofundar mais, procurar saber mais os seus direitos, conhecer mais a lei, estudar um pouco mais, porque ele se deixa levar por muita coisa. Então, não é assim. Então, é um caminho longo para percorrer, é uma coisa muito longa até chegar na pena de morte. Isso não é assim. É a mesma coisa o caso do policial. Se ele mata, o cara vai preso porque matou. Se ele não mata, o cara vai preso porque não matou. Peraí. Ele vai fazer o quê? Então, a gente está cobrando uma coisa da qual... Igual eu vi esses dias na internet, um rapaz que foi baleado, porque ele era traficante, estava trocando tiro com a polícia, ele foi baleado. Aí os policiais, ele ainda estava vivo, os policiais cercaram ele pra poder e chamaram a ambulância pra poder vir buscar o rapaz. Aí tinha um rapaz filmando e falando, pelo amor de Deus, pega ele, põe na viatura e leva, que não sei o que. Aí eu ouvi o policial, aí depois da filmagem, que eles não, na hora eles não falaram nada, aí no site do policial ele falou, e eu achei muito certo, se coloca no camburão, se morre lá dentro, a culpa vai ser do policial. Se acontece alguma coisa igual aconteceu com aquela senhora lá, Cláudia, que tem até o seu nome lá, que foi arrastada, a culpa é do policial. Então, cara, igual eles falaram, policial não é SAMU, entendeu? Então quem tem que vir é o SAMU pra buscar. Não, e é o que eu falo, tem determinados erros, determinadas falhas que precisa ser consertada até chegar numa coisa dessa. São coisas pequenas, igual essa, atendimento. Não vai longe. Vocês veem, olha, a Cruz Vermelha, ela prepara o pessoal, mas não tem, lógico, eles não têm autonomia, não tem de estar, é só evacuar o local da assistência ali, os primeiros socorros, né? Não pode muito mais que isso. Porque também é lei, você mete a mão no paciente, na pessoa ali acidentada, acontece alguma coisa, a culpa é tua. Na hora que você está socorrendo, é onde eu falo, o povo também não sabe do que fala às vezes. Se você não socorre, poxa, você não socorreu. Se você socorre, poxa, você matou. Ele é incompetente, matou.
e não sabe o que está se passando, porque você não tem essa estrutura para saber o que está acontecendo. Um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, se ele chega ali, põe a mão, a partir do momento que ele botou a mão, a responsabilidade é dele. Então, se acontece alguma coisa, você não tinha capacidade para isso, você não tinha, o infeliz vai acabar com a vida dele. Imagina o policial. Se ele passar por perto, vestido de branco, alguém vê ele não socorreu, omissão de socorro. Gente, peraí. Então, tem determinadas coisas que a culpa é nossa. A gente precisa analisar muito determinadas coisas e colocar determinadas coisas no seu lugar. Porque tem hora que a própria pessoa fica sem saber o que fazer. Eu ajudo ou não ajudo? É igual o caso da polícia, quando o policial para, que está acontecendo aí, do policial fazer, como é que chama? Ronda? Não, que eles fazem aquelas paradas na estrada. Tipo Blitz, fazer a blitz, né? Você já tem medo de parar na blitz do policial. O policial por si já tá achando que todo mundo é bandido. Então, é onde morre um inocente. Olha o despreparo, tanto da sociedade quanto do policial, que não tá tendo esse preparo também. Não tem ninguém ali para dar suporte pro cara. Não é que ele é ruim, não tem ninguém para dar suporte para ele nisso. Então, quer dizer, se você não para porque acha que é uma blitz falsa, você leva tiro e morre. Se você para, aí não é um policial, é um bandido. Porque também, como é que esse bandido tá tendo acesso a esses uniformes, a essas ferramentas? Então, se a gente for mexer, gente, o negócio começa lá de cima. Começa lá de cima, termina aqui embaixo. E outra coisa, se inverter, vem de baixo para cima também, porque nós também colocamos corrupto lá em cima. Por quê? Não temos instrução suficiente, não temos conhecimento suficiente, e aí, ó, é uma bola de neve, gente. Então, não entra nessa não, que pena de morte agora, Não aqui, não dá. Não dá e não pode, de acordo com a Constituição Federal. Vou dar só mais uma dicasinha que não tem a ver com a pena de morte, mas que eu escuto muito na internet, principalmente por causa desse pessoal de passeata, é que policial, homem, não pode revistar mulher. É mentira. Existe uma lei na qual diz que policial homem pode revistar mulher. Ele, lógico, tem que dar preferência à policial feminina se ela estiver no local ou próximo ao local. E se não tiver, ele deve chamar alguma pessoa da população, de preferência 2, para observar a revista da mulher. E se ainda não tiver ninguém por ali, ele pode sim fazer a revista da mulher. O que acontece que a gente não pode deixar acontecer também, ele pode fazer. O que ele não pode fazer é abusar dessa revista. Fazer uma revista com segundas intenções, né? Passar mal aqui, aquilo ali. Não pode. Mas também não exagera muito nisso não, porque realmente a revista ele vai passar a mão em você. Sim, com certeza. Então, não tem como. Você tem que analisar quando o cara tá passando a mão em você e quando ele está trabalhando, porque tem diferença, entendeu? Então não fica nessa, policial não pode fazer revista. Não a policial nessa noia não, porque isso não existe. Tá? Então é isso, galera, por hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, dê joinha, deixe comentários e até a próxima. Bye, bye. Tchau, gente.